E eu quero começar essa live de hoje fazendo uma pergunta direta para você, que é o seguinte: você já sentiu aquela vontade de falar algo importante com teu marido? Você abriu a boca para chamar ele e aí você desistiu no meio do caminho, antes mesmo de você começar a falar o que você tinha que falar, porque você sabia exatamente a resposta fria que ele ia te dar? Já aconteceu? Se já aconteceu com alguém que está aí, levanta a mão, sinaliza para já começar a entender se esse é o caso de vocês. Então, eu vou repetir a pergunta. Já aconteceu de você querer falar algo com o teu marido, abrir a boca e desistir no meio do caminho, engolir seco, porque você já sabia exatamente a resposta fria que ele ia te dar? Esse micro silêncio, que é como nós chamamos essa sua postura dentro do mundo das terapias, que é se calar, queria falar, mas se calou, é o som de que o teu casamento está morrendo. Quando você para de tentar porque você já previu a rejeição que ia acontecer, você não está sendo mais madura. Você está o quê? Você está se adaptando ao vazio, porque você já sabe exatamente o que você ia acontecer, o que você ia sentir, e nessa adaptação você prefere se calar. E esse seu silêncio é uma adaptação ao vazio que está levando, conduzindo o teu casamento para uma morte lenta. Então hoje eu vou te mostrar como essa adaptação está matando a tua vitalidade, está transformando o teu lar num hotel de dois desconhecidos, né? Em vez de morar um marido e uma mulher nessa casa, moram dois desconhecidos. E este silêncio, esse micro silêncio, tem muita responsabilidade nesse destino que está tomando o teu casamento. E se você parou de brigar ultimamente com o teu marido, porque você está achando talvez que não vale mais a pena ficar brigando, e acha que isso é um sinal de que o seu casamento melhorou, eu preciso te dar um alerta urgente, né? Você pode estar vivendo o estágio mais perigoso da sua relação, que é o estágio onde a paz é, na verdade, um sintoma de que o seu coração, o coração do teu casamento parou de bater. É mais ou menos isso. Você não briga mais porque você acha que não vale mais a pena, porque você já brigou demais em outros momentos do passado. Hoje você prefere o silêncio. Esse silêncio é um alerta muito perigoso. É um alerta de que o coração do teu relacionamento está parando de bater. Então muitas mulheres sentem um alívio muito perigoso porque as coisas se assentaram, né? Agora não tem mais briga, não tem mais briga não é porque melhorou. Não tem mais briga porque tá ruim, mas você cansou de brigar. E aí elas acreditam que dão um nome de maturidade, né? Nossa, agora eu tô mais madura. Nossa, parece que eu adquiri uma paz interna, um autoconhecimento. Hoje a gente nem tá brigando mais. Ah, é? E tá boa a relação? Não, não tá. Mas peraí, então você não vai discutir? Não tá bom? Tá ruim, mas tá bom. É mais ou menos isso que está acontecendo. E essa maturidade chegou porque o campo de batalha se silenciou, o que é terrível. Mas deixa eu te contar o que está acontecendo por trás das cortinas da sua mente. Você não está em paz. Você está anestesiada. E o desastre relacional não é um evento explosivo. Ele é um vazamento lento. É uma gota de desatenção por dia que vai aparecendo e vai, de certa forma, apodrecendo, né, o alicerce da sua casa, sem que você ouça um único estalo na madeira. As coisas estão apodrecendo, mas você simplesmente não escuta, porque está esse silêncio todo. E quando você percebe, o chão simplesmente cede, abre um buraco nesse chão. E o que eu quero te mostrar hoje é como você e ele, né, teu marido, saíram daquela fase onde tudo era muito intenso, muita briga, muita discussão para tentar acertar as coisas. Você não está fazendo, você não está conversando, você não está fazendo, enfim, realizando as coisas que eu esperava de vocês. Vocês saíram dessa intensidade e vocês entraram nessa fase onde tudo é automático. E a diferença brutal entre o silêncio de dois amantes, né, que se conectaram no olhar, e o silêncio de dois estranhos que moram na mesma casa e simplesmente não tem mais o que dizer um para o outro. Sabe aquele momento, por exemplo, no almoço? Almoço de domingo, esse é clássico. Almoço de domingo, você olha
para suas amigas, de repente, e aí você diz que tá tudo bem, nossa, nós estamos tudo bem, então você saiu para almoçar com as suas amigas, e você fala, não, tá tudo bem, nós estamos numa fase muito calma, só que no fundo o seu coração sabe que essa calma ela é mentirosa. E eu vejo isso praticamente todos os dias no meu consultório, né? Atendendo mulheres que vivem exatamente o que você vive, que é um orgulho de não ter conflito, enquanto a alma da relação morre de fome. Então, nossa, nós agora já entramos numa fase que a gente nem briga mais e tudo mais, mas tá bom, não, não tá. Então, enfim, é uma ausência de grito que não é saúde. E é uma fase muito perigosa, muito perigosa. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, a gente vai bater muito nessa tecla aqui hoje com vocês. Mas antes de continuar com esse assunto, eu vou te pedir licença rapidamente para eu me apresentar, se você ainda não me conhece. O meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos e o intuito desse local aqui é falar, te mostrar como parar de se sentir sozinho no teu casamento, entendendo a cabeça do teu marido. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo aí nos próximos minutos, porque a gente vai adentrar nesse mundo nos próximos minutos. O que essas esposas, que elas acham, né? Elas acham que a ausência de gritos é saúde. Mas, na verdade, a briga ainda é uma tentativa desesperada de contato. Enquanto você está brigando com o teu marido, significa que você ainda está se importando. O perigo é quando você para de se importar e você para de gritar. Significa que as coisas estão desandando num ritmo muito perigoso, muito perigoso. Quando você explode, quando você questiona, quando você chora de raiva, você está enviando um sinal de rádio dizendo assim, olha, eu ainda estou aqui, me nota, reage. O conflito mostra que ainda existe fogo, mesmo que ele esteja queimando nas suas mãos, mesmo que ele esteja saindo sapecado, mas o fogo ainda existe. Mas quando o silêncio se instala, é porque a esperança de ser ouvida finalmente foi enterrada. E aí você parou de brigar, porque o seu estoque de energia acabou, você se cansou de ser a única pessoa a tentar abrir uma porta que ele mantém trancada com 7 chaves. E ele se adaptou ao seu desânimo, ele aprendeu que se ficar quieto o suficiente, que você vai parar de reclamar. E aí que vocês entram nessa falsa paz. É o som do distanciamento transformando em pedra e se cristalizando, né? É como se vocês tivessem, sei lá, saído de uma zona de guerra e entrado num deserto infinito. É assim que eu costumo falar. O deserto, como que é o deserto? O deserto é silencioso. O deserto parece calmo de longe. Mas nada cresce ali. No deserto a gente não vive. A gente sobrevive com as migalhas do que restou do passado. E você está economizando palavras, você está economizando carinho, e principalmente você está economizando os seus sonhos para não ter que encarar o fato de que o homem que dorme do teu lado se tornou o seu vizinho mais distante. E essa normalização do vazio é o degrau mais traiçoeiro da escada, porque ele te convence de que a vida é assim mesmo. Que todo casamento fica morno com o tempo. E que você deve se contentar com esse silêncio gelado. E essa é uma crença muito perigosa que instalaram na tua cabeça. E que se a gente não desinstalar essa sua crença, você vai continuar se contentando com o medíocre. Porque você acredita que é assim mesmo. Imagina. Então hoje o meu papel é quebrar essa ilusão. Antes que o gelo se torne permanente no teu coração. E deixa eu te fazer um desafio agora. Se eu pegasse o seu celular, se eu abrisse a sua conversa do WhatsApp com o seu marido, vamos imaginar essa cena? Que de repente eu me materializei aí na tua casa, como teu terapeuta. E eu falo assim, deixa eu ver teu celular, deixa eu ver a tua conversa com teu marido. O que eu ia encontrar nos últimos 7 dias? Diz aí, quem tem coragem de dizer aí no chat? O que eu ia encontrar na conversa de WhatsApp sua com teu marido nos últimos 7 dias? Se vocês entraram nessa fase desse silêncio,
Eu aposto que eu encontrar uma lista de tarefas. Paga o boleto da luz. Quem é que busca a criança na natação? A carne acabou. Não esquece de passar na farmácia. Parabéns, você não tem mais um marido. Você tem um sócio de uma empresa chamada Família Brasileira SA, Sociedade Anônima. E vocês são excelentes sócios, né? Porque a casa está em ordem, as contas estão pagas, os filhos estão bem cuidados. Então, por fora, o sistema operacional da sua vida está rodando sem nenhum erro. Mas eu te pergunto, onde foi parar a mulher que existia antes da administradora de crises? Porque é isso que você se tornou, né? Agora você é administradora de crises do teu relacionamento. Você administra, você escolhe ficar em silêncio, você escolhe a hora certa de falar. Então você está administrando a crise do teu relacionamento. Onde que foi parar aquela mulher que existia antes da administradora aparecer? Onde foi parar o homem que te olhava como se você fosse o único evento importante do dia dele? O grande erro invisível que você está cometendo é acreditar que, porque a vida de vocês funciona, que o casamento de vocês está bem. E a logística é a droga mais viciante de um relacionamento em declínio. Vamos repetir essa frase? A logística é a droga mais viciante de um relacionamento em declínio. Sabe por quê? Porque a logística é segura. E o nosso corpo gosta de segurança, né? A nossa mente gosta de segurança. Falar do preço da escola não gera rejeição. Discutir o cardápio do jantar não exige que você abra o seu coração e corra o risco de ser ignorada. Então, sem perceber, você e ele, teu marido, criaram um pacto inconsciente. Vocês não sentaram para criar esse pacto. Esse pacto foi criado meio que inconscientemente. Vocês pararam de ser íntimos para serem apenas funcionais. Nossa, vocês funcionam que é uma beleza. Então vocês trocaram a partilha de quem vocês são pela troca de informações sobre o que vocês fazem. E é uma diferença muito grande. Partilhar quem vocês são e trocar informações do que vocês fazem. O nós foi varrido para debaixo do tapete e foi substituído pelo precisamos resolver. E o perigo disso é que a logística mascara a morte do vínculo. O vínculo está morrendo, mas a logística, a casa está funcionando, as contas estão pagas, está tudo, a logística está excelente. Isso acaba mascarando que o vínculo está morrendo. Porque é gostoso saber que a logística está funcionando. E como se vocês estivessem, sei lá, decorando a fachada de uma casa que está com o alicerce tomado por cupins. A casa está quase desabando, mas vocês estão lá, decorando a entrada. Para parecer para os demais, para os de fora, que está tudo bem. Eu atendo mulheres todos os dias que chegam no meu consultório exausta, e quando eu pergunto o que elas sentem, elas listam tarefas. Elas dizem, Thiago, eu faço tudo, eu cuido de tudo, e ele parece que só flutua na casa. O que aconteceu foi que você assumiu o cargo da diretora de operações. E ele se tornou um funcionário terceirizado, que só faz o que é pedido, e olhe lá. Então vocês pararam de se namorar para vocês se reportarem um para o outro. E o pior, essa rotina vira um escudo, né? Porque você usa o cansaço do trabalho, o banho das crianças, enfim, estou arrumando a cozinha, para não ter que encarar o silêncio que surge quando o assunto, o problema da casa acaba. Então, se tirar os boletos, vamos imaginar agora essa outra situação. De repente, sumiram todos os boletos da tua vida. Os filhos estão na casa da sogra. Não são motivos de conversa. Estão passando lá, estão passando as férias lá. Sobra o quê para vocês conversarem em 10 minutos de conversa? Se não é sobre os filhos e se não é sobre os boletos, sobre a logística da casa. O que sobra para vocês conversarem? Essa é a armadilha.
Vocês estão morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, dividindo o mesmo plano de saúde, mas as almas de vocês pararam de se visitar há meses, talvez anos. Você sabe o que ele faz no trabalho, mas você não faz a menor ideia do que ele sente quando ele deita a cabeça no travesseiro. Se tem ali uma preocupação, se tem uma mágoa, se tem uma tristeza. Ele sabe que horas que você chega, mas ele não sabe o que te fez perder o brilho de olhar nas últimas semanas para ele, por exemplo. Então vocês se tornaram o quê? Dois especialistas um no outro, em termos de horário, de preferência, de comida, mas se tornaram completos analfabetos sobre os medos, os desejos, as dores um do outro. Então vocês são uma engrenagem perfeita que gira, mas não sai do lugar. Então o que eu quero que você entenda é que uma relação operacional não sustenta um coração feminino, pelo menos. Pode sustentar por mais tempo o masculino. Essa questão de estar operando demora mais tempo para incomodar lá do que para incomodar aí. Você não foi feita para ser apenas a peça de uma máquina. Sabe isso que você se tornou? A diretora, a gestora da tua casa? Você não foi preparada para ser só isso. Você foi feita para ser, enfim, o destino emocional de alguém. Então, se uma coisa que une vocês hoje é a gestão da vida, eu sinto te dizer, mas vocês não têm um casamento, vocês têm um contrato de convivência. E contratos não geram paixão. Contratos geram cobrança, geralmente. E é por isso que você se sente tão sobrecarregada e, ao mesmo tempo, tão terrivelmente sozinha. Agora eu quero que você entenda como esse muro é construído. É muito importante entender como esse muro, como ele é construído. Porque ele não sobe de um dia para o outro. Você dormiu, acordou, pá, tinha um muro entre você e o teu marido, não? Ele sobe em dias de indiferença, somados. Dias, semanas, meses, anos. Então imagina que uma escada que desce para um porão escuro e frio. Imagina isso. Uma escada que desce para um porão escuro e frio. O distanciamento emocional não é um salto no escuro. É uma descida degrau por degrau. Você desce o primeiro degrau quando você tenta uma conexão e você recebe o vácuo em troca. Sabe aquele momento em que você vê algo engraçado no Instagram ou lembra de uma história e você tenta compartilhar com ele e ele mal levanta os olhos do celular? Ele solta um automático, seco, sem alma. Naquele momento em que ninguém diz uma palavra, você desceu um degrau a mais. Você sentiu um micro beliscão na sua importância e o teu cérebro, que é programado para te proteger, anotou. Não tenta novamente. Você não é a prioridade dele agora. Então essas são as micro rejeições que vão acontecendo. Elas são invisíveis para quem olha de fora, mas elas são letais para quem sentem. É o abraço que você dá na cozinha e sente o corpo dele rígido. Como se ele estivesse contando segundos para você soltar ele. E ele voltar para a TV ou para o celular. É o desabafo sobre o cansaço que, enfim, que ele interrompe para dar uma solução lógica, ou pior, para dizer que ele também está cansado. Então, cada vez que você busca um olhar, um toque, ou um momento de validação e encontra uma parede de gelo, você depositou uma moeda na sua poupança de ressentimentos. E você desceu mais um degrau para o porão escuro e frio. E o problema dessa poupança é que os juros são altíssimos. O acúmulo dessas pequenas dores gera o que eu chamo de mecanismo de autoproteção relacional. Você começa a se fechar, você começa a construir o seu próprio muro, porque dói menos
ficar sozinha do que ser rejeitada estando acompanhada. E aqui onde a dinâmica vira um ciclo vicioso. Você se afasta para não sofrer. Ele interpreta esse seu afastamento como falta de interesse ou cara feia. Aí ele, por orgulho ou por medo de conflito, se tranca no bunker dele, né, no quarto dele, no cofre dele. Esse cofre dele pode ser o trabalho extra que ele vai inventar, o grupo do futebol, o videogame, ou aquele silêncio, né, sepulcral. Enquanto ele faz scroll infinito nas redes sociais, né, tem silêncio, mas sei lá, um scroll infinito, que nunca acaba. E quando você percebe, o que era uma fresta de desentendimento se tornou um muro de concreto armado entre vocês dois, que não nasce de um dia para o outro, eu vou repetir, não nasce de um dia para o outro, mas talvez você perceba tarde demais. Então vocês estão agora em lados opostos de uma fronteira invisível. Você grita de um lado, querendo ser vista. Ele se esconde do outro lado, achando que você só quer cobrar. E o que você precisa entender, e aqui eu falo diretamente com a mulher que está sentindo o frio desse muro agora, é que a distância é construída com tijolo de silêncios acumulados. Toda vez que você engoliu o que você sentia para não gerar briga, você colocou mais um tijolo nesse muro. Toda vez que você, enfim, que ele escolheu a tela do celular em vez do seu olhar, ele passou um cimento. Você põe um tijolo, ele passa o cimento. Você põe um tijolo, ele passa um cimento. E o resultado é que hoje vocês vivem em um estado de vigília constante. Você está sempre armada, esperando a próxima prova de que ele não se importa. E ele está sempre esquivando, esperando a próxima crítica que vai vir de você. Então vocês pararam de olhar nos olhos, porque o olhar exige vulnerabilidade, e a vulnerabilidade exige confiança. E como confiar em alguém que parece estar fisicamente ali, mas que emocionalmente já mudou de endereço há muito tempo? Então vocês criaram uma zona de segurança onde ninguém se toca, ninguém se fere, mas ninguém se cura. E esse mecanismo de distância é o que mantém vocês presos numa cela com a porta aberta. Para quem está fazendo sentido isso aí? Eu estou vendo, essa live está sendo transmitida simultaneamente no YouTube, no Instagram e no TikTok. Então as telas estão meio espalhadas aqui e eu só estou vendo a tela do TikTok. As pessoas que estão entrando, quantas pessoas tem aqui, as pessoas que de repente estão entrando aí, estão dando boa noite e tudo mais. Se você está no TikTok, no YouTube eu também consigo ver as mensagens, no Instagram eu não consigo ver. Mas quem está me vendo no TikTok nesse momento, diz aí para mim, você está se reconhecendo nessa história? Isso que eu estou te dizendo, ó, alguém me mandou ali alguma coisa, me mandou. Eu estou conhecendo agora as lives do TikTok, hein? Eu não conheço muito bem as coisas que vocês mandaram. Aqui a Renata falando, ela falando perfeitamente tudo que eu estou vivendo. Pois é, Renata. A Norma mandou boa noite, eu estou assim. Me chamem no privado, vamos conversar no privado. Eu tenho muito interesse de conhecer mais da tua história, mais os detalhes, né? Aqui a gente está falando muito por cima, uma forma mais genérica do que eu ouço das minhas pacientes em consultório. Mas se você quiser, enfim, se for interessante para você, né? Se não for muita invasão de privacidade, se você quiser falar sobre o seu detalhe específico, a hora que acabar essa live, me chama no privado. Seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube. Eu quero falar com você depois, ouvir a tua história. Esse mecanismo de distância, né, é o que mantém vocês presos nessa cela com a porta aberta que eu falei. Porque vocês não são mais um casal, né? Vocês são o quê? Vocês são dois sobreviventes de um naufrágio que vocês estão agarrados nas tábuas, sabe? O Titanic que afundou e tá lá algumas madeiras, vocês estão agarradas nessas madeiras, essas madeiras diferentes que estão flutuando no mesmo oceano, mas vocês estão morrendo de frio sozinhos. Existe uma dor que nenhuma mulher deveria ter que carregar.
mas que é a realidade de 90% das esposas que me procuram. A dor de estar acompanhada e ainda assim se sentir terrivelmente sozinhas são as viúvas de marido vivo. É a frase que eu mais escuto no meu consultório. Toda semana chega alguém nova, né? Porque são mulheres que procuram a terapia, dizendo: eu sou viúva de marido vivo, Thiago. É uma solidão que tem endereço fixo, tem nome, tem um cheiro familiar. É aquela solidão que acontece dentro do quarto, entre quatro paredes, no lugar onde deveria ser o lugar onde você se sente mais segura, mais amada no mundo, lugar de mais conexão, de intimidade. É o lugar de maior solidão. Sabe aquele momento, por volta das 10 da noite, 11 da noite, quando as luzes da casa começam a se apagar, as crianças finalmente já pegaram no sono, o barulho do dia, silêncio, tudo vai se acalmando? É ali, naquele silêncio, que a sua solidão grita mais alto. Você às vezes está sentada no sofá, ou talvez já está deitada na cama, o corpo do teu marido está ali, a exato 30 centímetros de distância do seu. Você consegue sentir, inclusive, o calor do corpo dele irradiando, consegue ouvir o ritmo da respiração dele, consegue até sentir o perfume que exala, talvez o sabonete, do banho que ele tomou, ou do pós-barba que ele passou porque fez a barba. Você sente, mas a distância emocional entre vocês dois é vasto, é muito vasto. É muito profundo, que parece que ele está num outro planeta. Essa é a presença fantasmagórica. É ter o físico, mas não ter a alma. Você tem o físico do teu marido, mas você não tem a alma dele. Teu marido está ali, fisicamente do teu lado, mas está muito distante, conectado em outra coisa. É olhar para o homem que um dia disse que moveria montanhas por você e perceber que hoje ele não consegue sequer tirar os olhos da tela do celular para te perguntar como que você está. E o que dói não é só a ausência dele. O que dói é a humilhação silenciosa de ter que competir com o brilho de um smartphone. Você sente uma vontade louca de esticar a mão, de tocar no ombro dele e dizer: ei, volta aqui. Onde foi que a gente se perdeu? Onde é que você está? Mas você não faz isso, sabe por quê? Sabe por que você não faz isso? Diz para mim no chat, por que você não faz isso? Te dá uma vontade louca e você não faz isso. Eu vou dizer por que você não faz isso. Porque você tem um medo paralisante da resposta dele. Você tem medo de que ele te olhe com aquele olhar de tédio, que ele te responda com um suspiro de impaciência, como se você estivesse sendo carente ou chata demais, querendo briga, querendo discussão, e já está querendo brigar. Então, para se proteger, você engole a vontade, vira para o outro lado da cama, abre o seu próprio celular, e aí você cai na armadilha de rolar também o feed do Instagram, do TikTok, ver fotos, vídeos de casais viajando, sorrindo, trocando declarações de amor, fofos. E cada clique é uma facada no teu peito, que gira ainda. A facada, ela entra e gira. Porque você começa a se perguntar, o que foi que eu fiz de errado? Porque para todo mundo parece ser fácil, para mim é um deserto. Essa solidão de quatro paredes é um veneno para a psique feminina, para a sua alma. E eu vou repetir se isso está chegando no teu coração, se você está passando por isso, se está fazendo sentido para você. Me chama no privado. Eu quero falar com você, eu quero ouvir a tua história, saber todos os detalhes. Sai daqui, corre no privado e me chama. E eu vou dizer mais, no link da minha bio tem um link para um evento que vai acontecer daqui a uns meses, gratuito, onde eu vou te mostrar os 3 principais erros que acontecem num casamento, quais são as 3 formas certas de agir. Você precisa se inscrever nesse evento, gratuito. Tá lá no link da minha bio. A hora que sair dessa live, já estamos quase chegando ao fim, você tem 2 missões.
correr na bio, clicar no link, se inscrever e me mandar uma mensagem no privado. Thiago, eu vi a live, eu quero falar com você. Vamos conversar. Quem sabe eu não consigo te trazer um direcionamento. A mulher, por natureza, ela se nutre por quê? Por conexões, de troca, de ser vista. E quando você vive em um ambiente de escassez emocional, você começa a murchar por dentro. Você começa a se sentir invisível, desinteressante, quase como se fosse uma mobília da casa, que ele limpa ou ignora, conforme a conveniência dele. Então você começa a perder a sua vitalidade. E o pior, você começa a acreditar que a culpa é sua. Você olha no espelho e procura defeitos. Será que eu engordei? Será que já estou velha? Será que eu perdi a graça? E deixa eu te dizer uma coisa, como terapeuta, o problema não é a sua aparência, não é a sua idade, não é falta de valor. O problema é que o sistema de conexão de vocês entrou num colapso e vocês criaram uma rotina de estranhos íntimos. Vocês compartilham o cartão de crédito, vocês compartilham a educação dos filhos, compartilham até os lençóis, mas não compartilham mais o mundo interno. Esses dias uma seguidora me chamou, Thiago, a gente não compartilha mais os cobertores, porque agora cada um dorme com o seu próprio cobertor. Às vezes dormir com o próprio cobertor é só uma preferência, hein? Uma pessoa sente mais frio do que a outra, uma pessoa descobre a outra à noite e deixa o outro sempre passando frio. Nem sempre os dois cobertores diferentes é o problema, hein? Às vezes é só, enfim, uma necessidade que precisa. Tem casais que estão bem, mas estão usando dois cobertores diferentes. Mas eu achei curioso essa mensagem que ela me mandou. Vocês não sabem mais quais são os medos atuais um do outro. E essa é uma das partes mais fundamentais. Vocês não sabem mais quais são os medos um do outro. Ele talvez esteja chateado com alguma coisa, magoado, talvez esteja com a autoestima baixa, talvez esteja puto com alguma coisa. E você não sabe? Porque você já desistiu de conversar, porque você quebrou tanto a cara. E isso vai jogando vocês cada vez mais para longe, um do outro. Então é muito importante tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Porque vocês se tornaram figurantes na vida um do outro. E carregam o peso de um casamento de fachada, mesmo que seja uma fachada só para vocês dois. E é exaustivo. É um cansaço que não passa com uma noite de sono. Porque é o cansaço da alma que desistiu de ser amada para apenas ser tolerada. Estar sozinha no mundo é um desafio, mas sentir-se sozinha no casamento é uma sentença de prisão domiciliar, que está drenando a tua alegria de viver dia após dia. E se você não der nome para essa dor agora, ela vai acabar tornando a sua única identidade. Eu ouço uma frase quase que todos os dias no meu consultório, e ela é a mentira mais perigosa que você pode contar para você mesma. Eu ouço as mulheres, minhas pacientes, dizendo o seguinte, Thiago, eu acho que é só uma fase. E você diz isso quando você deita a cabeça no travesseiro, né? Quando as crianças crescerem, a gente vai voltar a se olhar. Quando ele mudar de cargo do trabalho, ele vai se acalmar. Quando a gente tirar aquelas férias no ano que vem, tudo vai resolver magicamente. Deixa eu te falar uma verdade. Como terapeuta aqui para você, o tempo não cura relacionamento desestruturado. O tempo é apenas um catalisador que cristaliza o que já está acontecendo. Se você tem uma goteira na sua sala e decide ignorá-la por 5 anos, o tempo não vai consertar o telhado. O tempo vai apodrecer a sua casa inteira. E no casamento, o silêncio de hoje é o cimento do muro de amanhã. Então, o que você precisa entender é que o cérebro humano é uma máquina de buscar padrões e economizar energia. Quando vocês entram nessa dinâmica de estranhos íntimos, o sistema de vocês cria uma zona de conforto miserável. Vocês se acostumam com a falta de toque. Vocês se habituam com a ausência de conversas profundas. O teu marido já sabe exatamente como você vai reagir quando ele chegar tarde e você já sabe exatamente o tom de voz dele que ele vai usar para dar uma desculpa qualquer.
E aí vocês criaram um roteiro perigoso na vida de vocês. E o perigo de um roteiro é que quanto mais vocês o repetem, mais difícil fica sair dele. O sistema de vocês se tornou especialistas em manter distância. E sabe o que acontece quando você tenta fazer algo diferente depois de anos nesse padrão? O sistema reage. Se hoje, do nada, você tentar ser carinhosa com ele ou vulnerável, é bem provável que ele vai achar estranho. Que ele te pergunta: o que você quer? Ou ele vai te perguntar: o que aconteceu? O que ele simplesmente... É porque ele não sabe como reagir. Você está quebrando um padrão que já está há muito tempo estabelecido. E aí você se sente rejeitada, você volta para sua casa, enfim, você está dentro da sua casa, mas da sua casa particular, como se fosse a sua casca, e diz: está vendo? Eu tentei e não funcionou. Isso acontece porque o padrão de vocês se tornou rígido demais. A distância emocional não é mais um acidente, ela se tornou uma identidade do casal. Vocês não são mais um casal passando por um momento difícil. Vocês se tornaram um casal que vive assim. Vocês não estão passando por um momento difícil. Vocês vivem num momento difícil. E o tempo só serve para dar raízes a essa árvore seca. E quanto mais tempo você demorar para olhar para isso, quanto mais tempo você demorar para tomar uma ação, mais fica esse muro. Mais frio fica esse porão. Mais longe fica um do outro. Cada mês que você passa esperando uma mudança espontânea dele, é um mês que o seu cérebro entende que viver no vazio é o seu novo normal. A sua régua de felicidade vai descendo. O que antes era inaceitável, hoje você tolera. O que antes te fazia chorar, hoje te deixa apenas apática. Você está sofrendo uma erosão emocional lenta. A mulher vibrante, alegre, cheia de planos que você era, está sendo enterrada, viva, por esse padrão que você insiste em chamar de fase. Não existe melhora automática. Não é uma fase. E se vocês não mudarem a estrutura da dinâmica agora, o futuro é um espelho do presente. Só que mais frio, mais pesado. Eu vejo casais que esperaram 20 anos para as crianças crescerem, se formarem na faculdade, tocarem a própria vida, sair de casa, achando que aí ia melhorar. E quando o último filho sai de casa, eles olham um para o outro e percebem que não sobrou absolutamente nada. Não tem assunto, não tem desejo, não tem troca, não tem intimidade, não tem nem mágoas. É tanta indiferença um com o outro que nem mágoa, nem raiva dele você sente mais. E vice-versa. Só tem um imenso vazio e o arrependimento de ter gasto a sua vida inteira esperando por um milagre e que o tempo não tinha o poder de realizar. O tempo é um recurso escasso. A cada dia que você passa aceitando migalhas, você está assinando um contrato de manutenção da sua própria infelicidade. A esperança sem ação é apenas um adiamento da dor. O que vocês vivem hoje não é falta de amor, é uma desorganização estrutural que o tempo por si só vai tornar mais difícil de consertar. É como se fosse uma fratura. Imagina isso. Você foi lá, quebrou a perna, enfim, e aí aquilo calcificou meio torto. Não se calcificou muito bem, não. Para resolver isso, às vezes, é preciso quebrar de novo para realinhar tudo no lugar certo. E quanto mais você espera, mais doloroso vai ser esse realinhamento no futuro. E eu sei que o que conversamos hoje pesou, e é para pesar mesmo. Se não pesou para você, se você me ouviu tudo isso e ficou tranquila, a sua situação é mais preocupante, porque era para ter pesado. Porque se pesou, significa que alguma coisa dentro de você ainda está vivo. Se não pesou, minha filha, você está completamente anestesiada.
Então, eu sei que enquanto eu descrevia o muro, o silêncio da noite, a logística da casa, você sentiu um aperto no teu peito, talvez até uma vontade de chorar, sei lá, se você não chorou. Às vezes eu recebo relatos de pessoas, nossa, Thiago, eu vi tua live, aquilo bateu tanto em mim, assim, não bater de bater, né, mas bateu de eu sentir tanto que estava falando comigo, que eu chorei horrores assistindo aquilo ali. E eu prefiro que você chore. Significa que ainda pulsa algo dentro de você do que você ouvir tudo isso apaticamente. Ouvir e sair da live. Ah, ouvi ali 5 minutos, vou para outra live, dar risada aqui com stand-up de algum comediante ou coisa assim. Não que não seja legal, eu também gosto. Mas às vezes a gente precisa olhar para as coisas que a vida pedem atenção. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode parecer estranha agora. Parabéns por essa dor. Se dói é porque você ainda está viva aí por dentro. Se incomoda é porque a sua alma não aceita a morte do seu casamento. O maior perigo não é sentir o vazio, o maior perigo é não sentir mais nada. O pior estágio de um relacionamento não é o ódio, é a indiferença. Então, se você está aqui sentindo esse desconforto, é porque você despertou? Você acabou talvez de sair daquele seu estado sonambúlico que você estava, onde você ia aceitando as migalhas e achando que era normal, e hoje você deu nome para esse monstro. Você entendeu que o seu problema não é uma briga específica, não é um cansaço dele, e nem a sua falta de paciência. O que você descobriu hoje é que o seu casamento está seguindo um roteiro invisível de decadência estruturada. Agora que você enxerga a escada que está descendo, a sua primeira reação vai ser desespero. Meu Deus! Você vai querer desligar essa live e sair correndo daqui para tentar acertar tudo de uma vez. Você já vai chamar ele para uma DR hoje. Você vai sentir uma urgência louca de chamar teu marido para conversar hoje mesmo, de cobrar uma mudança, de exigir que ele te veja, de tentar forçar uma conexão que não existe há anos, mas eu preciso te fazer um pedido de terapeuta, um pedido de quem conhece as engrenagens da mente. Não faça nada ainda. Eu sei que parece contraintuitivo. Como assim, Thiago? Você acabou de me mostrar tudo isso, me veio um desespero e você está falando para eu não fazer nada. Não faça nada ainda. Mas se você tentar agir baseado apenas nessa dor que você sentiu hoje, a chance de você empurrar ele ainda mais para longe é de quase 100%. Sabe por quê? Porque quando você tenta mudar o sistema que está viciado na distância apenas usando a força de vontade e a cobrança, o sistema reage com mais defesa. É como você tentar abrir uma porta emperrada na base do chute. Você pode até fazer barulho, mas você vai acabar quebrando a fechadura. Então, muitos de vocês já tentaram isso antes, já tentaram ter a conversa definitiva, vocês já tentaram mandar vídeos sabe, de dar uma cutucada, viu um vídeo no Instagram, no TikTok, encaminhou para dar aquela cutucada, já tentou explicar 1000 vezes como você se sente, e o que vocês receberam em troca foi mais silêncio, ou mais briga, que só aumentou o muro. Então hoje o meu objetivo foi abrir os seus olhos para um padrão. Eu precisei te mostrar o tamanho do buraco, para que você pare de tentar tapá-lo com as mãos. O reconhecimento é o primeiro passo da cura, mas não é a cura em si. Você agora sabe que está num sistema doente, e entender a doença é o que vai te impedir de tomar o remédio errado. E é por isso o meu convite para você hoje é apenas observe. Amanhã, quando você acordar e olhar para o teu marido, eu não quero que você brigue, eu não quero que você cobre, eu quero apenas que você seja uma observadora do roteiro de vocês. Observa a logística, observar ele e observar você também, das suas reações, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Observa o momento que ele foge para o celular. Observa o momento em que você engole a sua vontade de falar. Apenas veja esse mecanismo funcionando. Porque amanhã, na nossa próxima live, na nossa próxima conversa, e eu preciso que você esteja me seguindo para você ser notificada da nossa próxima live. E eu juro que eu estou tentando programá-la para que vocês possam se programar também. Na correria, na loucura, não consegui fazer com as 2 primeiras, mas elas ficam salvas. Se você não viu a primeira, corre no feed para ver. Mas a nossa próxima conversa, eu vou entrar num terreno ainda mais profundo. Eu vou te mostrar o erro invisível
Eu vou te explicar por que que as suas melhores intenções, por que que o seu esforço sincero de tentar melhorar o casamento, muitas vezes acaba sendo o combustível que mantém a distância viva. E esse vai ser o tema da nossa próxima conversa. Se você entendeu hoje que existe um padrão, na nossa próxima live você vai entender por que que você não consegue quebrar esse padrão sozinha. Então é isso, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante esse tempo. Vou estar esperando lá no meu privado, da minha DM, todos vocês me chamando, para que a gente possa conversar sobre isso que está passando aí com você. E a gente volta a falar na nossa próxima live. Segue o perfil para que você seja notificada. Um abraço e tchau, tchau.